excessivo, o endividamento mal administrado, mal gerido, pode trazer consequências que não terá como, lá na frente, você corrigir qualquer tipo de problema que possa surgir. O endividamento bem feito, ele é muito, muito bom para as empresas. Quando você cria uma alavancagem financeira, onde essa alavancagem financeira aumenta os fluxos de caixa contínuo com a volatilidade pequena, ele é benéfico. Agora, quando você tem um cenário onde você não tem previsibilidade de fluxo de caixa, aí já fica um cenário mais complexo para você trabalhar com endividamento excessivo ou endividamento alto. Então, observa com muito carinho, com muita atenção, porque isso pode determinar a falência da sua empresa. Tá? Observe uma família, né, com um exemplo bem simples. Sua família tem um rendimento de R$ 5.000, um faturamento de R$ 5.000 mensais. Digamos que você já tem comprometido R$ 4.000. Então, na prática, você tem livre apenas R$ 1.000 para você pagar as contas do dia a dia, para fazer investimentos, né, para manter dentro de uma vida normal. A empresa é a mesma coisa, tá? E vai ter uma situação onde você precisará recorrer ao cartão de crédito, ao limite do cheque especial, a maneira de financiar, outras maneiras para financiar a operação, porque os R$ 1.000 é muito pouco, porque você já tem um comprometimento alto de endividamento, de financiamento ou de empréstimos já comprometido, e a operação vai acabar atrapalhando. Então não vai sobrar dinheiro para investimento. E o que faz a empresa crescer? É investimento. Então, se a empresa estiver investindo, né, tem um endividamento alto, mas ela está investindo para que daqui a 1 ano, 2 anos, ela comece a trazer fluxo de caixa alto, aí sim é muito bom o endividamento. Aquele endividamento que vai trazer fluxo de caixa futuro para a organização. Então, no primeiro ano, você tem um déficit, no segundo ano vai reduzindo, no terceiro reduz mais, aí no quarto ano, por exemplo, você já tem um equilíbrio financeiro onde você não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Então, a partir desse ano, ele começa a gerar lucro, aumentando gradativamente numa crescente. Então, esse tipo de endividamento é bom para a companhia, faz a empresa crescer, mesmo sendo alavancada, mas se tiver um bom CEO, um bom diretor financeiro, um bom gestor, né, uma liderança, né, comprometida com o crescimento da organização, certamente é muito bom. Agora, do outro lado, se tiver uma dívida, um endividamento excessivo, que não é endividamento direcionado para investimentos, e sim para imobilizado, então você começa a ter problemas, né? Ou de repente você faz um empréstimo ou um financiamento para pagar dívida, também não é bacana, porque ela não vai crescer, ela vai manter estável ou até perder valor, né? Se você tiver uma empresa que está crescendo os seus lucros, automaticamente ela vai crescer o valor da sua empresa. Se ela está crescendo mensalmente, anualmente, ela vai crescendo os lucros, então vai aumentando o valor da ação. Então, consequentemente, o valor do seu equity, o valor do seu patrimônio, o valor da sua empresa, ela vai crescer mais. É como você tiver uma fábrica, uma máquina de imprimir dinheiro. Quanto mais bem gerida for aquela empresa, ela vai trazer vários fluxos de caixa futuro, né, para a sua organização. Tá? Mas é simples isso? Não. Não é uma conta de 2 mais 2 é igual a 4. Não é uma conta exata. Tá? Observe, por exemplo, quando o Walmart abriu o IPO, né, ele teve um crescimento constante, foi maravilhoso. Né? Observe a Coca-Cola, a mesma coisa. Observe a Gillette, né? Observe a Microsoft, observe a Nvidia. Então são empresas, né, que têm um diferencial competitivo e que, onde elas atuam, elas têm a liderança. Né? O Walmart, por exemplo, uma vez aconteceu comigo. Eu fui no Walmart, comprei um produto, o produto estava com problemas, defeito. Eu levei lá, eles nem questionaram o porquê. Simplesmente trocaram para mim ou me devolvia o dinheiro, o 100% do dinheiro.
Então, um atendimento espetacular, um atendimento muito, muito acima da média onde você vê. E aconteceu a mesma coisa com outro supermercado concorrente. Eu fui lá, eles encontraram diversas maneiras para que eu não recebesse o dinheiro de volta. Então, qual das empresas você compraria? Uma empresa que, se der um problema, ela vai resolver para você. Em outra empresa, se der um problema, você vai ficar com prejuízo. Então, são escolhas de empresas que você vai fazendo e que essas empresas vai te dando fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa vai trazendo dividendo para você e aumentando gradativamente o seu valor investido, seu patrimônio, tá? Empresas, quando você compra ações de uma empresa ou você cria uma própria empresa, faz um investimento, normalmente você não tem um crescimento do seu capital investido de imediato. Ele leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque os investimentos eles são voláteis, né? Mesmo aquelas empresas muito boas, muito bem geridas, elas têm uma volatilidade que é normal, né? É normal. O bom administrador, o bom gestor, o bom investidor, ele sabe disso. Ele compra as ações. Se você tem um dinheiro que vai precisar usar daqui 2 anos, então não é ações o local ideal para você estar investindo. Você precisa encontrar outra forma de investir, né? Porque ações onde você vai conseguir ter retorno normalmente de 3 anos para cima, né? E aí, se nesse período de 2 anos você tiver uma perca financeira, que é normal a empresa ter uma queda de 20%, de 10%, até 50% é normal. Depois ela volta normalmente, né? Então, se tiver uma queda, você perde metade do seu patrimônio. Aí, para aquele investimento que você queria, já não vai dar mais. Então, o ideal é você criar um outro tipo de investimento. Investir em negócios, investir em empresas, são investimentos de longo e de longuíssimo prazo. O ideal seria 10, 15, 20, 30 anos. Você tendo tempo a seu favor, normalmente você vai ter boas surpresas, porque é nisso que vai fazer o seu dinheiro crescer. A fórmula, né, de juros, ela é muito interessante. O N ele está no expoente, que representa o tempo. Então, é o tempo que realmente determina o que você vai estar ganhando no futuro, tá? Então, nós temos endividamento, que eu já falei que é muito importante você observar. A gente tem empresas com crescimento, elas são raras, mas elas existem. Então, você precisa conhecer bastante o setor para que você entenda. Você tem empresas que geram lucros crescentes, são empresas que normalmente são muito boas. Empresas com distribuição de dividendos também crescentes, são empresas que você deve observar também. E hoje a informação está muito fácil, ela está na internet, né? Se você quer acompanhar uma empresa, por exemplo, antigamente você precisava esperar a divulgação através de cartas, revistas, etc. e tal. Hoje, ela publicou hoje, você pode assistir ao vivo os CEOs apresentando o resultado, ou você entra lá no RI de cada companhia, eles publicam trimestralmente o resultado daquela empresa. E aí você dá para olhar como está sendo, né, o crescimento da receita, como está sendo o endividamento da empresa, onde ela está investindo, o produto que ela está trabalhando é um produto que tem um diferencial competitivo, que ele vai ter uma margem maior, né, se você possa estar investindo. Então, existe muitas informações que você consegue, de fato, analisar com muita clareza hoje, comparado com os investidores anteriores, tá? Então, é muito bom você olhar o balanço patrimonial da empresa, mas você olha não apenas o balanço contábil, mas você olha o balanço financeiro. De um lado, você tem o balanço patrimonial financeiro, tem o ativo, né, que a operação, direcionado à operação. Do outro lado, você tem o passivo, que são as dívidas, onde vem os financiamentos que a empresa tem. E você tem o patrimônio líquido, do outro lado. E tem o capital próprio, né? Ou seja, você dá para ver qual é a forma de financiamento da empresa, né? Como é a composição de capital de terceiros e de capital próprio, né? Então dá para você ver se eles estão alinhados, né, com aquilo que você espera, que você projeta para receber de retorno financeiro no seu negócio.